Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui com um novo projeto no nosso canal do YouTube, que é, durante esse período ainda de pandemia, trabalhar algumas reflexões com base no livro Coronavírus e Cristo, do John Piper. Esse livro que você que é membro da Igreja Congregacional em Piedade recebeu aí o PDF autorizado pela editora no grupo da igreja, no grupo do departamento que você faz parte. E esse é um material que a editora Fiel distribuiu gratuitamente nesse formato em PDF e também no formato impresso, e que foi uma bênção. O John Piper é um pastor batista norte-americano e que de fato é uma voz profética, no sentido de que é um homem que expõe a palavra de Deus e embasa sempre as suas falas e os seus escritos na palavra de Deus, e não de um Deus moldado segundo as suas opiniões, mas num Deus fundamentado na Escritura, num Deus que é soberano, mesmo numa pandemia. Então acredito que vai ser muito proveitoso a gente estar aqui abordando cada capítulo desse livro, fazendo uma espécie de apêndice, né, comentando algumas coisas dos capítulos. Não é uma leitura de cada capítulo, mas é um comentário ou algo em cima do que o Piper escreve. E logo no primeiro capítulo, que tem por título Venha para a Rocha, o Piper vai falar de algo que, por si só, já é algo que vai tranquilizar os nossos corações se atentarmos para essa palavra. A gente está na pandemia desde o ano passado, a gente está vivendo esse negócio de lockdown para cá, lockdown para lá, abre, fecha, fecha, abre, eu vou poder trabalhar, eu não vou, eu sou autônomo e agora? E as igrejas, vai ter culto, não vai ter culto, portas abertas, portas fechadas, agora judicialização, politização da abertura ou não dos cultos, fere a liberdade religiosa. A gente tem vivido tudo isso. A gente tem vivido a questão da vacinação, qual é a melhor vacina, são 2 doses, mas aí tem as novas cepas do vírus, como é que fica, mesmo eu imunizado, eu ainda posso pegar o coronavírus, mesmo vacinado, e aí eu tenho comorbidades, eu sou asmático, eu tenho diabetes, eu tenho um problema no coração, eu estou obeso, e isso e aquilo, eu sou sedentário, eu não faço exercícios, é para tomar remédio antes, tem um coquetel anti-coronavírus, não tem, o que é que diz a OMS, a máscara é boa, é ruim, quantas e quantas e quantas perguntas, questionamentos, incertezas. E aí, diante disso, a gente tem as probabilidades, nós temos os gráficos, nós temos as porcentagens, tanto por cento para pegar o vírus, tanto por cento para isso, as igrejas aí, se mantiverem aí 30% do seu público nos salões, pode, se passar 30% não pode. E a gente fica, por que 30%? O distanciamento tem que ser em tal distância, se for, por quê? Não é? E aí muitas vezes o pessoal fica dizendo que são os especialistas que dizem. Mas quem são os especialistas? Muitas vezes eles não têm um rosto, né? Não têm um nome. Quem são? Dizem os especialistas. É muito genérico e muito vago. A gente acredita nisso mesmo? Disseram, logo no começo da pandemia, que o coronavírus, quem pegasse, não pegaria de novo. Não é isso que está acontecendo. Pessoas pegaram uma vez, pegaram uma segunda vez. Disseram que crianças pequenas, se pegassem o coronavírus, seriam assintomáticas. E aí a gente teve notícia de crianças morrendo. Disseram que se o camarada for atlético, fizesse exercícios, tem atletas profissionais morrendo. Então, qual é a nossa certeza? E aí o John Piper, neste capítulo, Venha para a Rocha, vai nos mostrar que há um caminho para descansarmos.
é na rocha da palavra de Deus. E aí o Piper vai contar que quando ele teve câncer na próstata, ele passou por esse problema. Quando ele foi fazer uma biópsia, ele disse que Deus falou com ele momentos antes dessa biópsia. E aí Deus falou com ele. Muitas vezes a gente fica escutando as pessoas falarem, né? Ah, Deus falou comigo. E às vezes a gente se pergunta, como é que Deus falou com a pessoa? Ela ouviu uma voz? Foi alguém? Como é Deus falou comigo? E aí o John Piper vai dizer, olha, eu não escuto vozes, mas há a voz de Deus registrada na palavra. A voz de Deus está na Escritura. Então, na Escritura, Deus falou comigo. E o que foi que Deus falou com John Piper através da Escritura? Eu gostaria de compartilhar com você. Se você está com a Bíblia aí perto de você, abra ela em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 e verso 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 ao 10. Olha só o que diz. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E aqui, meus irmãos, essa palavra consolou John Piper. Deus falou com ele através dessa palavra, e o meu desejo é que Deus fale com você através dela também. O apóstolo Paulo vai dizer no verso 10, parafraseando aqui e encurtando, quer a gente esteja vivo e fique vivo, quer a gente morra, estaremos com o Senhor. Se o Senhor Jesus é o teu Salvador, se você confessou com sua boca, se você creu de todo o coração, se você vive para servir o Senhor Jesus, você está guardado nele. Essa é a rocha. Essa é a rocha que o John Piper compartilha no momento de apreensão. Será que eu tenho câncer? E depois foi confirmado após a biópsia que sim, ele tinha um câncer. Deus já tinha trazido consolo para ele através disso. John Piper sabia que com câncer ou sem câncer, sobrevivendo ao câncer ou não, ele estaria com o Senhor. É por isso que essa palavra é consoladora. E no verso 11, o apóstolo Paulo vai dizer, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O consolo vem em sabermos que, pela bondade do Senhor, por sua misericórdia, pois nós não merecemos nada do Senhor, nós somos pecadores. O padrão de Deus, de moralidade e bondade, que nós temos na Escritura revelado nos seus mandamentos, nós não alcançamos. Estamos sempre quebrando esses padrões. Nós temos uma inclinação para o pecado. Mas mesmo assim, mesmo sem merecer, mesmo por não ter sido nada meritocrático, nós estaremos com o Senhor. Quer vivos ou se o Senhor nos levar desse mundo. Seja pela Covid, seja por esse vírus aí, o coronavírus, ou seja por outra coisa. Porque a gente está focando muito na Covid, né, no coronavírus, mas ainda tem outros tipos de doença que matam. Ainda há outras coisas que matam. Mas, domingo passado, estávamos celebrando a ressurreição de Cristo. E porque Ele vive, com Ele nós viveremos.
quer algo melhor para você se basear do que as incertezas da ciência, da mídia, dos especialistas. Você quer viver uma vida amedrontada? Você quer viver uma vida incerta, infrutífera? Se a resposta é não, confie na palavra e seja firmado na rocha da palavra viva. Com Cristo, você tem vida. Apesar da morte. A morte não é um fim para os que estão em Cristo Jesus. A morte aqui neste mundo não tem a palavra final para quem está em Cristo Jesus. E aí, o John Piper, no seu livro, continua falando sobre a rocha e dizendo, olha, essa rocha, ela tem aplicações no aqui e no agora. Porque alguém pode fazer uma objeção. Alguém pode dizer o seguinte, assim, beleza, é muito confortante aí falar de que no futuro, depois de morrer, eu vou estar com Jesus, eu vou estar seguro. Mas e agora? Cadê Jesus? Cadê Deus? A gente está nessa pandemia, está passando por esse perrengue. E como é que fica? É só o final que importa? E o aqui e o agora? Como fica? E aí o Piper, ele vai dizer que é justamente a promessa do porvir, a esperança de estarmos com Jesus sãos e salvos, que vai modelar a nossa vida aqui agora. É por saber disso que quer eu esteja vivo ou quer eu morra, eu estou com Cristo, que enquanto eu viver, eu vou viver essa vida aqui de modo digno, buscando agradar ao meu Senhor, buscando servir ao meu Senhor, buscando desfrutar das bênçãos do Senhor, porque há bênçãos nessa terra que podemos desfrutar. A gente está vivendo aí esse coronavírus, sim, e muita notícia triste, muita gente partindo, muita gente hospitalizada, muita gente morrendo e sem que tenha um velório, um enterro, onde as pessoas podem estar, porque senão aglomera. E isso até causa mais dor ainda. A pessoa não tem um enterro, entre aspas, aqui, um enterro digno. Mas, meus irmãos, mesmo com o coronavírus, ainda há bênçãos do Senhor para desfrutarmos. Você está na sua casa agora? Está vendo esse vídeo porque tem energia elétrica, tem internet. Está chovendo esses dias aqui em Recife, né? E região metropolitana. Você está abrigado? Abrindo aí o teu armário, a tua geladeira. Tem comida, meu irmão? Você está passando fome ou está com o buchinho cheio? Engordando aí na quarentena. Engordando na pandemia. Engordar demais não é bom não. Mas um pouquinho é natural, né? Todo mundo em casa, comendo, assistindo filme, andando pouco. Normal. E aí, estamos em casa. Talvez tenha sido um tempo para estar com a família, desfrutar mais da comunhão, pais e filhos, irmãos, cônjuges. Há delícias nessa terra. Eu tô em casa, mas em casa aqui tô com tempo agora de cozinhar, fazer uma comida diferente, chamar os meninos, sentar à mesa, fazer as refeições, gratos ao Senhor pelo pão de cada dia. O aqui e o agora, visto com a lente do porvir, onde eu sei, como diz Paulo lá em Romanos 8, que nada me separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo.
me faz viver essa vida aqui, meus irmãos, de outra maneira. Viver com esperança. Viver com esperança não significa que nós não tenhamos medo, nós não fiquemos ansiosos em alguns momentos de nossa vida. Não significa que o sofrimento é ilusório, não. O sofrimento é real, ele dói. Quem sofre sente. E nós sentimos. E nós não estamos isentos do sofrimento. Mas nós temos esperança de que após o sofrimento, com o Senhor, há gozo perpétuo. Com o Senhor, as dores serão findadas. Haverá um dia que não vai ter coronavírus, meus irmãos. Haverá um dia que não vai ter doença. Haverá um dia que não vai ter desgraça. Haverá um dia que não vai ter mais notícias no jornal. Como eu sei disso? Porque Deus fala. Deus fala na sua palavra e a sua palavra é a rocha eterna. E nessa rocha que me faz ver adiante, me faz também vivenciar o já, numa perspectiva de vislumbrar aquilo que será pleno, perfeito, lá na frente. Aqui agora não é pleno, não é perfeito, mas Deus está sempre nos dando gotas, um gostinho, uma amostra da glória vindoura. Se a gente está atento na palavra, a gente não vai temer. E aí, é preciso entender que Deus, com ou sem coronavírus, Deus está aqui. E Deus não perdeu o governo do mundo, não, meus irmãos. Tudo, mas tudo mesmo, está nas mãos dele. A minha vida está nas mãos dele. Eu ainda não peguei essa Covid, mas eu posso pegar. E se eu pegar, eu posso morrer? Eu não sei. Mas o que eu sei é que vivendo ou morrendo, eu estarei com o Senhor. O que eu sei é, morrendo de Covid ou não, morrendo na velhice ou não, vivendo saudável aqui ou não, eu preciso descansar no Senhor, porque só no Senhor eu tenho certeza, e em mais nada. E aí o John Piper, ele vai falar que antes de descobrir o câncer, as pessoas perguntavam como ele estava de saúde, e ele dizia, estou bem. E o John Piper vai dizer que ele não responde mais assim a ninguém. Ele responde de outra maneira. Quando alguém pergunta se ele está bem de saúde, ele diz, eu me sinto bem. Por quê? Qual é a diferença? Porque quando ele dizia que estava bem, ele não estava. Na verdade, ele estava com um câncer corroendo ele. Só que ele não sentia, era uma doença silenciosa. O estar bem não dependia dele. Ele não podia dizer assim, câncer saia de mim. Meu corpo, minhas regras. Não rola. A gente está dependente do Senhor. Se eu não posso dizer se eu vou estar vivo amanhã, e é tolice minha achar que o amanhã me pertence. E em Tiago capítulo 4 fala justamente sobre isso, né? Daqueles homens que dizem, olha, eu vou fazer aquilo amanhã, eu vou fazer aquilo outro amanhã. Ninguém sabe. Quantos casamentos marcados, quantas viagens, quantas coisas para se realizar. Veio a pandemia e tirou toda essa expectativa e essa certeza do povo. E agora? De onde vem certeza? De um só lugar. Da palavra de Deus. Da rocha
que é Cristo o Senhor. Então, venha para a rocha. Venha para este Senhor que promete a você vida. Vida perfeita. Vida completa. Vida nova. Eis que Ele faz tudo novo. Essa é a obra da redenção. Essa é a obra de Jesus Cristo. Tudo Ele faz novo. E nós temos uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo andar. Porque Cristo fez tudo novo. Porque Ele nos amou primeiro e nos salvou. Nessa pandemia, não esqueça da rocha. Você está vivo, não está? Louvado seja o Senhor. Você está se sentindo bem? Louvado seja o Senhor. Mas você não tem certeza e garantia de nada. Só uma garantia. Bíblica. Não médica. Não científica. Não infectológica. Não política. A garantia que você tem é bíblica. Em Cristo. Em Cristo estamos guardados. Ainda que venhamos morrer, não acabou. Vem para essa rocha, meu irmão. Vem para essa rocha, minha irmã. Não deixe o medo tomar conta de você. Não deixa a ansiedade te dominar. Não seja sufocado pelas más notícias que estão vindo aí no grupo do Zap. As más notícias que você vê quando liga a televisão. Não fica ligado nas probabilidades apenas, nos gráficos, nos números. A pandemia é real. O vírus mata. Pessoas estão doentes. Mas fique aqui, ó. Aqui, ó. É a rocha eterna. Que teus dois pezinhos fiquem aqui. Aqui. Você, ó, está ancorado na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra e pelo teu consolo, Senhor. Obrigado porque a pandemia assola o mundo, mas o Senhor até o momento nos guardou. O Senhor até o momento nos livrou. Alguns de nós até pegamos essa doença, mas o Senhor curou. Louvado seja o teu nome. Mas aqueles que partiram, Senhor, e que partiram com Cristo, ah, Senhor, eles estão bem demais. Eles estão contigo, Senhor, porque o Senhor promete na sua palavra. E esse é o nosso consolo. E assim devemos consolar uns aos outros e devemos então apregoar as boas novas do Evangelho. Senhor, que essa rocha seja proclamada pela tua igreja e que possamos, ó Pai, continuar firmados em ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? E não esqueçam, Jesus e a sua palavra não falham. Nunca, jamais confie nele. Um abraço e até a próxima.